O ciclo das reclamações. Essa aula sobre hoje é como quebrar os ciclos das reclamações e começar a agir, parar de reclamar e começar a agir. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa aula é que tudo aquilo que eu reclamo, todas as vezes que eu aponto o meu dedão como se a culpa fosse do outro, a culpa fosse do governo, a culpa fosse das instituições, a culpa fosse do outro, na verdade, aquilo está reverberando em mim de algum modo. E essa reverberação é sobre como você viveu do 0 aos 7 anos de idade até mais ou menos os 21, 28 anos. A gente pode pegar até os 34, dependendo de cada pessoa, porque algumas pessoas fazem a última fase da estruturação aos 34. Então, dependendo das dinâmicas do teu dia a dia, tu vais entrar no ciclo da reclamação, no ciclo da vitimização, você vai se sentir pequeno, você vai se sentir diminuído, você vai se sentir acusado, você vai se sentir mal, mas não porque o outro está te acusando ou porque o outro está te diminuindo. O outro pode até tentar, mas se você tiver integridade dentro de você, se você tem esse interior bem organizado, você vai conseguir até utilizar essas situações a teu favor para começar a entender aonde é o ponto de virada, né? O turning point. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Digamos que você trabalha na casa de alguém. Digamos que o teu trabalho seja você é responsável por limpar a casa, fazer o almoço e colocar as coisas em ordem. E digamos que o teu papel, então, seja esse teu papel tá muito claro para ti. E aí tu cuida dessa casa e tu tem a tua vida. E de repente, quando tu entra nessa casa, tu reclama. Tu reclama que a casa tá suja, tu reclama que a casa tá bagunçada, tu reclama que a pessoa não te escuta. Mas vem cá, veja bem, o que você pode ser e fazer que mudaria essa dinâmica? Para algumas pessoas, é ir trabalhar com outra coisa. Porque, por exemplo, se eu estou me colocando para trabalhar cortando árvores, eu tenho que estar pronta para pegar algumas felpas na minha mão. Eu preciso ter um espaço de diálogo também, porque eu não estou querendo dizer aqui nessa aula que você vai ir trabalhar numa casa que é totalmente desorganizada e você tem que aguentar aquilo. Não é sobre isso. É sobre ter um diálogo aberto, é sobre ter o teu acordo de entrega muito claro, né, no lugar que você trabalha, nesse exemplo que eu dei para você. Agora é muito interessante porque a nossa consciência, ela não reflete o real. Eu quero que vocês entendam essa metáfora como que a nossa consciência, na verdade, é uma reflexão de uma informação organísmica. Essa informação, ela primeiro é pura quando se trata de corpo. Mas para eu trazer isso para minha racionalidade, existe uma ponte, uma passagem, né? Essa passagem normalmente acontece nesse lugar aqui, ó. A informação se estreita, ó. A informação vem desse meu corpo, que é maior, ela se estreita e ela tem que vir para esse meu cérebro, correto? Então, já vejam, aqui a coisa tem que estar já mais purificada para que eu possa entender as coisas de fato. Então, imaginem que as coisas vão acontecendo ao teu entorno e por campo puro de informação, você percebe as coisas, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica muitas vezes trabalhoso encontrar as palavras corretas que refletem o real daquilo que está na tua percepção organísmica. E aí é esse o grande desafio. E aí muitas pessoas jogam isso pro mundo com reclamação. E aí eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, mas na verdade é porque esses espelhinhos estão turvos.
Porque se não fosse uma reclamação, pode ser uma sugestão, pode ser um ponto de mudança, pode ser uma solicitação de virada, pode ser até que aconteça que você faça uma solicitação no trabalho e essa solicitação não seja, não tenha como a empresa ou o teu chefe te dar aquilo. E aí você entra na conscientização de que aquele trabalho não é para você, de que aquela empresa não é para você. Mas não porque a empresa está errada. Não é sobre certo ou sobre errado. É simplesmente porque a empresa pode ser óleo e você pode ser água. Não é compatível. A empresa tem um jeito, você tem outro. Esse projeto tem um jeito, você tem outro. E aí agora eu vou passar para você o que é o lado negativo da reclamação. A reclamação faz você ficar muito fixo em um ponto. Esse ponto pode gerar um desconforto grande de raiva, que é mascarada, hein? É muito mascarada. Só se você tiver muito verdadeiro com você, você vai, na verdade, identificar que você tá morrendo de raiva de alguma coisa. Você tá querendo, na verdade, matar uma pessoa, xingando ela ou, enfim, né? Eu costumo dizer, pessoal, que por campo de informação, as pessoas, elas informam muito mais do que aquilo que sai pelo vocabulário delas. Algumas pessoas que têm a voz suave, que têm um jeito suave, que parecem até que sussurram, às vezes dentro delas tem uma raiva não curada, né? Uma raiva do mundo, uma raiva da mãe, uma raiva do pai, uma raiva da sociedade, uma raiva do capitalismo, uma raiva dos ricos, seja qual for a raiva que tenha. E isso acaba se distorcendo, mas a pessoa aprendeu a camuflar. E depois isso se torna a ponta exposta chamada reclamação. E aí eu reclamo e não mudo nada com aquilo que eu reclamo. Então a reclamação, ela pode te enganar, ela pode fazer com que você não tenha a real consciência do que é necessário a cada momento. E aí você pode entrar em brigas, desconfortos, separações, discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Discussões que dali não vai se gerado vida. Ali não vai nascer algo de saudável, algo de pleno, algo que reflete o ser. Então, a ideia é vamos parar de reclamar e vamos trabalhar, vamos agir. Vamos parar de nos colocarmos como coitados ou como vítimas e vamos parar de acusar os outros. Teve um vídeo de um deputado muito culto que ele fala assim: poxa, as pessoas estão reclamando para mim que não estão entendendo o que eu estou falando, mas na verdade nem leram o documento. E aí ele fica pé da vida, sabe? Ele fala uma verdade ali que é uma verdade social. Que tipo de sociedade nós estamos sendo se eu estou me colocando para acusar ali que a pessoa é que tem que me entregar de forma mais clara? Não. Será que não é eu que tenho que me esforçar para tentar entender o que essa pessoa está dizendo? Porque senão, pessoal, nós vamos balizar todo mundo numa régua baixa. Se aquelas pessoas que falam de uma forma profunda não são entendidas e a gente tem que nivelar de uma régua baixa, é claro que vai ser mais fácil ficar reclamando do governo, reclamando do preço, ao invés de ir atrás, reorganizar o teu trabalho, por exemplo, e melhorar a tua renda ou fazer uma economia. Digamos que você queira fazer uma viagem e agora você reclama porque o preço da passagem está muito alto. Quem sabe não é por outra via que você tem que ir que você vai resolver essa questão da passagem que está com preço muito alto. Eu quero fazer um mestrado ou um doutorado, mas é muito difícil, né? Reclama. Calma, será que não é por outra via que você tem que ir, que você vai resolver esse problema ao invés de ficar reclamando? Mas essa aula aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito raso. Tá, mas será que eu não tinha que ir conversar com algum coordenador e ser sincero e falar sinceramente o que está acontecendo, ao invés de ficar reclamando? E aí uma outra e última dica que eu dou pra você nesse vídeo sobre reclamação, eu te dou certeza absoluta que você vai crescer muito, muito, se ao chegar a primeira pulsão que você teve vontade de reclamar de algo,
eu quero que você se pergunte duas coisas. A reclamação faz com que você clame por mais daquilo que você está reclamando, tá? Só um segundinho. Tobias, só segura um pouquinho aí o barulho, tá? A Karina, tu vai ter que fazer o esforço de cortar essa parte do áudio, porque eu tô sem fone. Enfim. Tá, as duas dicas. Uma dica é você... Blá, blá, blá. Bom, vamos lá. Então, a primeira dica sobre a reclamação. Sobre o que eu estou reclamando e o que de fato está me incomodando. Se você fosse escrever uma carta muito clara sobre o que está te incomodando, se você pudesse falar com você no espelho sobre o que está te incomodando e ouvir o que você está falando, ouvir de forma plena, o que de fato é real ali. E a segunda dica é: avalia se existe algum outro modo de você trazer o dar a volta na situação, o conserto da situação, de forma plena e efetiva, do que ficar reclamando. Ok? Porque o contrário da reclamação pode ser criação, pode ser mudança, pode ser que você traga algo belo, algo legal, pode ser que você traga algo bonito. É importante você entender o que você quer trazer para o mundo. Se é algo belo, bonito, de que forma você pode trazer isso que reflita o real daquilo que você deseja. Ok? E quando você fizer isso, você vai ver que não vai ocorrer acusação sobre aquilo que você está reclamando, e sim solução. Ação e solução. Ok? Obrigada e até a próxima.